A luz da madrugada de São Paulo era uma névoa cinzenta e fria que se infiltrava pelas persianas do Arquivo Histórico Municipal. Lá dentro, no silêncio que só os mortos e os documentos antigos conhecem, Lucas Almeida sentia o peso do tempo em seus ombros. Aos 34 anos, ele era um restaurador digital, um arqueólogo de emulsões de prata e placas de vidro, ressuscitando fantasmas pichel por pichel. Seu mundo era um santuário de ar controlado e o zumbido baixo dos scanners de alta resolução, um refúgio contra a cacofonia da metrópole lá fora. Naquela noite de agosto de 2023, o objeto de sua obsessão era uma placa de vidro de 1905, parte da recém-adquirida coleção Barão de Alencar. A imagem, uma vez digitalizada, era de uma clareza fantasmagórica. Retratava a família do Barão Augusto de Alencar, um dos magnatas do café que haviam erguido palacetes na Avenida Paulista, em uma época em que a cidade pulsava com o dinheiro do ouro verde. Na fotografia, o barão era uma figura austera, de bigode farto e olhar penetrante, a mão possessivamente pousada no ombro de sua esposa. Eleonora, uma mulher de beleza melancólica, cujo sorriso não alcançava os olhos. Ao lado deles, os filhos, Afonso, o primogênito, com a rigidez de quem já se sabe herdeiro, Beatriz, a filha do meio, com um laço exagerado no cabelo. E a caçula, Isabel, de talvez 6 ou 7 anos, de pé um pouco à frente dos outros, como se estivesse em seu próprio mundo. O trabalho de Lucas era meticuloso. Ele removia digitalmente as manchas do tempo, as pequenas fraturas no vidro, as imperfeições da química centenária. Era um processo lento, quase meditativo. Ele ampliava a imagem, navegando pelo rosto de cada membro da família, imaginando suas vozes, seus segredos, as vidas que se desenrolaram para além daquele instante congelado. Foi quando seus olhos se fixaram na figura de Isabel que a normalidade da noite se quebrou. A menina segurava algo na mão esquerda, parcialmente oculto pelos dedos pequenos. A princípio, Lucas presumiu ser um brinquedo, uma boneca de porcelana ou um bibelô comum para uma criança de sua classe. Mas ao aplicar o zoom, aumentando a resolução ao máximo que a tecnologia permitia, seu coração deu um salto desconfortável. O objeto não era um brinquedo. Era pequeno, retangular de um metal escuro e liso. Suas bordas eram perfeitas, afiadas, com uma precisão geométrica que parecia estranhamente moderna. Não havia ornamentos, nenhuma filigrana típica da Belle Époque. Era minimalista, funcional, quase ascético em seu design. Uma das faces parecia ter uma superfície diferente, um painel mais escuro, quase como vidro fosco. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de incredulidade. Poderia ser um reflexo de luz, uma anomalia na emulsão fotográfica. Ele inverteu as cores, analisou o espectro de luz, aplicou todos os filtros de diagnóstico que conhecia. O objeto permanecia, sólido, inexplicável. Ele se afastou da tela, o zumbido do computador agora parecendo um murmúrio insistente. Seu conhecimento de artefatos do início do século XX era vasto. Ele conhecia os brinquedos, as caixas de música, as pequenas joias da época. Aquilo não se encaixava em nenhuma categoria. Parecia algo que pertenceria a uma mesa de escritório em Tóquio ou no Vale do Silício, não nas mãos de uma criança em São Paulo, em 1905. Uma sensação de vertigem o tomou. Era como encontrar um smartphone em uma tumba egípcia. Uma impossibilidade que estava ali, olhando para ele, desafiando a lógica e a linearidade do tempo. Ele olhou novamente para o rosto de Isabel. A menina não olhava para a câmera, como o resto da família. Seu olhar estava perdido, distante, fixo em algum ponto além do fotógrafo, além da varanda daquele casarão. E em sua expressão não havia a inocência de uma criança, mas uma estranha e antiga resignação. Como se ela soubesse de algo que todos os outros ignoravam. Naquela madrugada silenciosa, Lucas Almeida sentiu que não havia apenas restaurado uma fotografia. Ele havia tropeçado na borda de um abismo, um mistério silencioso que esperara mais de um século para ser visto. E ele sabia com uma certeza que o arrepiava que não conseguiria mais desviar o olhar. O passado da família Alencar e o objeto impossível que a pequena Isabel segurava o haviam capturado. Os dias que se seguiram foram marcados por uma obsessão silenciosa. Lucas cumpria suas tarefas diárias no arquivo, restaurando imagens de desfiles cívicos e da construção de viadutos, mas sua mente permanecia cativa daquela varanda de 1905. A imagem da família Alencar o assombrava. Ele a abria em seu computador particular, tarde da noite, quando o prédio estava vazio, estudando cada detalhe, cada sombra, cada pichel daquele objeto anômalo. A lógica lhe dizia para esquecer. Deveria ser uma caixa de rapé de design incomum, um isqueiro importado, talvez um protótipo de algo que nunca foi produzido em massa. Mas seu instinto, a voz que sussurrava nos corredores silenciosos do arquivo, dizia que era algo mais. Ele começou a cavar. A primeira parada foi o próprio dossiê da coleção Barão de Alencar. A documentação era escassa.
As fotos e alguns documentos comerciais haviam sido doados por um descendente distante, que aparentemente queria se livrar do fardo de um passado esquecido. Em uma nota de rodapé, escrita à mão por um arquivista anterior, uma frase o fez parar. A família principal pereceu em uma grande tragédia no final de 1905. Apenas o filho mais velho, Afonso, sobreviveu. Uma tragédia. A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele procurou nos jornais da época, digitalizados e disponíveis no acervo online da Biblioteca Nacional. Levou horas de busca por palavras-chave como Alencar, incêndio, acidente. Finalmente, encontrou uma pequena nota no Correio Paulistano, datada de dezembro de 1905. A linguagem era contida, quase evasiva. Lamentável incidente na fazenda dos Alencar, dizia o título. O texto falava de um fogo de origem indeterminada que consumiu a casa de campo da família, perto de Campinas. Mencionava o falecimento do barão, sua esposa e as duas filhas. O artigo era curto, desprovido de detalhes, estranhamente discreto para a perda de uma família tão proeminente. Não havia menção a corpos, a uma investigação, a um funeral, apenas uma névoa de palavras que mais escondia do que revelava. Lucas sentiu um calafrio. Aquilo não parecia certo. Um incêndio que vitimava um dos homens mais ricos do estado e sua família deveria ter sido a notícia da semana, talvez do mês. Mas ali estava, relegado a uma nota de canto de página. Era como se alguém quisesse que a história fosse esquecida o mais rápido possível. Ele voltou à fotografia. Agora, os rostos o encaravam com uma nova e trágica urgência. A melancolia de Eleonora, a rigidez do barão, o olhar distante de Isabel. Aquela não era apenas uma fotografia de família, era uma das últimas imagens deles vivos. E talvez a chave para entender o que realmente aconteceu. Sua investigação o levou ao nome do fotógrafo, gravado em relevo no canto inferior da placa de vidro original, G. Rossi. Um nome comum, especialmente em uma São Paulo que transbordava de imigrantes italianos. Mas era um ponto de partida. Ele cruzou o nome com registros de estúdios fotográficos da época. Encontrou 3 G. Rossi. 2 eram retratistas com estúdios modestos no centro da cidade. O terceiro, no entanto, chamou sua atenção. Giovanni Rossi, um fotógrafo conhecido por seus trabalhos experimentais e por atender uma clientela de elite. Ele não tinha um estúdio fixo, trabalhava por encomenda, visitando as casas de seus clientes. Com o coração batendo mais forte, Lucas procurou por doações ou acervos ligados a Giovanni Rossi. E encontrou um pequeno lote de diários e anotações pessoais, doado por sua neta décadas atrás a um pequeno museu de bairro no Brás, um lugar que raramente recebia pesquisadores. No dia seguinte, ele pediu uma licença de meio período, alegando um problema pessoal. A verdade era que o arquivo principal, com seus procedimentos e supervisores, estava se tornando uma gaiola. Ele precisava de ar de um novo caminho. O Museu do Brás era um lugar parado no tempo, com cheiro de poeira e madeira encerada. A curadora, uma senhora idosa de olhos curiosos, o levou a uma pequena sala de pesquisa e lhe entregou uma caixa de papelão. Dentro estavam os diários de Giovanni Rossi. Cadernos de capa dura, com a caligrafia inclinada e elegante de um homem que via o mundo através de uma lente. Lucas passou horas folheando as páginas amareladas. Rossi escrevia em um misto de italiano e português, detalhando suas técnicas, suas frustrações com a luz, suas impressões sobre os clientes. E então ele encontrou, setembro de 1905, sessão na residência do Barão de Alencar. Homem estranho, o barão, olhos febris, não fala do café da política. Fala do futuro, do tempo como um rio que pode ser navegado, uma obsessão que beira a loucura. Lucas prendeu a respiração, a descrição continuava. A família parece viver sob a sombra dessa obsessão. A baronesa, uma santa triste. As crianças, silenciosas. A mais nova, Isabel, é a mais peculiar. Não se separou um minuto de um pequeno objeto que ela chama de caixa de sussurros. Um talismã de metal liso, frio ao toque. Recusou-se a deixá-lo para a fotografia, disse que era um presente do Homem das Estrelas. O Homem das Estrelas, a frase saltou da página. Quem era ele? Lucas continuou lendo, as mãos trêmulas. Rossi descrevia a tensão durante a sessão de fotos, a impaciência do barão, como se ele estivesse esperando por algo. E então uma última anotação sobre a família, datada de outubro de 1905, recebi um convite do barão para fotografar seu grande projeto na fazenda em Campinas. Menciona um colaborador, um engenheiro alemão chamado Richter. Diz que o trabalho deles mudará o mundo. Há uma nota de triunfo em sua voz, mas também de medo. Não sei se devo aceitar. Depois daquela entrada, não havia mais nenhuma menção à família Alencar. Lucas fechou o diário, o silêncio da sala de pesquisa pesando sobre ele. A história oficial do incêndio agora parecia uma farsa grosseira. Havia um projeto secreto, um engenheiro alemão e uma criança com um objeto que ela chamava de caixa de sussurros.
O mistério não estava apenas na fotografia. A fotografia era apenas o portão de entrada. A busca por Klaus Richter se provou um labirinto de becos sem saída. Registros de imigração do início do século XX eram um emaranhado de caligrafias ilegíveis e informações incompletas. Lucas passou dias vasculhando listas de passageiros de navios vindos de Hamburgo, procurando por engenheiros, cientistas, qualquer pessoa com aquele nome que tivesse desembarcado em Santos entre 1900 e 1905. Nada era como se o homem nunca tivesse existido oficialmente. Frustrado, Lucas mudou de tática. Se não conseguia encontrar o homem, talvez pudesse encontrar o rastro de seu trabalho. O Diário de Rossi mencionava um grande projeto na fazenda perto de Campinas. Projetos grandes exigem materiais, equipamentos, e equipamentos na época vinham de navio. Ele mergulhou nos arquivos do Porto de Santos, um acervo gigantesco e mal organizado de manifestos de carga e registros de importação. Foi um trabalho exaustivo, comparando milhares de entradas. Ele procurava por qualquer coisa destinada às propriedades do Barão de Alencar que não fosse o usual: maquinário agrícola, móveis de luxo, vinhos franceses. Depois de quase uma semana de busca infrutífera, ele encontrou uma série de remessas entre 1904 e 1905 para a Fazenda Alencar Campinas. O remetente era uma empresa de fachada em Hamburgo, mas a lista de itens fez o sangue de Lucas gelar. Não eram tratores ou arados. Eram bobinas de cobre de alta amperagem, lentes de cristal de quartzo polido, placas de latão usinadas com precisão e, o mais estranho de tudo, geradores eletrostáticos de grande porte. Aquilo não era equipamento para uma fazenda de café. Aquilo era o inventário de um laboratório de física experimental e um muito avançado para a época. A imagem de Nikola Tesla e suas experiências audaciosas com eletricidade veio à mente de Lucas. O Barão de Alencar, com a ajuda de um engenheiro alemão fantasma, estava construindo algo poderoso e secreto no coração de sua fazenda. Algo que exigia uma quantidade imensa de energia. A descoberta deu a Lucas um novo fôlego, mas também atraiu uma atenção indesejada. Sua ausência do trabalho regular e seu foco obsessivo em uma única coleção não passaram despercebidos. Certa manhã, ele foi chamado à sala de seu superior, o diretor do arquivo S.R. Carvalho. Era um homem de terno cinza e alma cinzenta, um burocrata para quem a história era uma coleção de fatos a serem catalogados, não mistérios a serem resolvidos. Almeida, começou Carvalho, sem rodeios, os dedos tamborilando sobre a mesa de mogno. Notei que você tem dedicado um tempo considerável à coleção Alencar. Um tempo que deveria ser alocado para o projeto de digitalização do acervo da prefeitura. Lucas sentiu uma pontada de irritação. Eu encontrei algumas inconsistências nos registros, senhor. A história oficial da família parece incompleta. Carvalho deu um sorriso condescendente. Toda história é incompleta, Almeida. Nosso trabalho é preservar o que existe, não preencher as lacunas com imaginação. O caso Alencar é uma nota de rodapé trágica. Um incêndio, fim da história. Volte ao seu trabalho designado. O tom era final, era uma ordem velada como um conselho. Lucas entendeu a mensagem, pare de cavar, mas a advertência de Carvalho teve o efeito contrário. Se a história era tão insignificante porque o diretor se importava. O que ele temia que Lucas pudesse encontrar, a resistência solidificou a suspeita de Lucas em uma convicção. Havia um encobrimento, e ele estava se aproximando demais da verdade. Ele decidiu agir com mais cautela, trabalhando em seu tempo livre, usando seu próprio computador em casa. Sua próxima pista veio de um lugar inesperado. Ele começou a pesquisar sobre o único sobrevivente, o filho mais velho, Afonso de Alencar. Afonso herdou o que restou da fortuna, mas levou uma vida reclusa, nunca se casou, nunca teve filhos. Morreu na década de 1950. Lucas vasculhou arquivos judiciais, procurando por testamentos, inventários, qualquer coisa, e encontrou uma carta. Estava anexada a um processo menor sobre uma disputa de terras, quase perdida no meio de centenas de páginas de jargão legal. Era uma carta de Afonso para seu advogado, datada de 1948. A caligrafia era trêmula, a de um homem assombrado. Você me pergunta por que nunca voltei à fazenda, porque deixei as terras se perderem, escrevia Afonso. Você não entenderia, ninguém entenderia a loucura que tomou meu pai. Ele não queria apenas ver o futuro, ele queria tocá-lo. Aquele alemão Richter lhe deu as ferramentas, mas foi a ambição do meu pai que acendeu o fogo. Lucas leu a frase seguinte várias vezes, cada palavra caindo como uma pedra em seu estômago. Não foi um incêndio que os levou, foi o experimento. Abriu uma porta que não deveria ser aberta. Eu vi com meus próprios olhos, a luz, o som, e depois o silêncio. Eles não morreram, eles simplesmente, se foram, a carta terminava abruptamente. Queime esta carta após ler. Algumas coisas devem permanecer enterradas.
O advogado aparentemente não obedeceu, e agora, quase 80 anos depois, a mensagem de um homem atormentado havia encontrado seu destinatário. Lucas sabia o que tinha que fazer. Ele precisava ir até a fazenda. Precisava encontrar o lugar onde a história da família Alencar não terminou, mas se partiu. A ordem de Carvalho ecoava em sua mente, mas a carta de Afonso era um chamado mais forte. Lucas tirou 2 dias de folga, inventando uma desculpa sobre um parente doente. Ele pegou seu carro em uma manhã de sábado e dirigiu para o interior, em direção a Campinas. O GPS o levou a uma área rural, onde o asfalto dava lugar a estradas de terra vermelha. As terras que um dia foram o coração do império de café dos Alencar, agora estavam divididas em pequenas propriedades, sítios e chácaras. A antiga sede da fazenda era apenas uma memória. Ele parou em um pequeno bar na beira da estrada para pedir informações. O dono, um homem idoso de rosto curtido pelo sol, limpava o balcão lentamente. Fazenda Alencar? E moço, isso faz tempo. O povo antigo chamava de Fazenda da Luz Estranha. Diziam que o barão que morava lá era meio lelé da cuca, mexia com raio, essas coisas. Lucas sentiu um arrepio. A memória popular, distorcida pelo tempo, ainda guardava um eco da verdade. O homem lhe deu direções vagas para as ruínas da Casa Grande, um lugar que as crianças locais evitavam, dizendo ser mal assombrado. Ele encontrou o local no final de uma trilha coberta de mato. Do imponente casarão, restavam apenas as fundações de pedra e alguns pedaços de parede, sendo lentamente devorados pela vegetação. Era um lugar melancólico, silencioso, exceto pelo zumbido dos insetos. Mas Lucas não estava interessado na casa principal. O diário de Rossi mencionava um grande projeto e a carta de Afonso falava de um experimento. Isso não teria acontecido na sala de visitas. Ele precisava encontrar o laboratório. Ele havia trazido cópias dos mapas da propriedade que encontrara nos arquivos da prefeitura. Eram antigos, desenhados à mão, mas mostravam a disposição dos edifícios. A Casa Grande, os alojamentos dos trabalhadores, os estábulos. E um pouco mais afastado, marcado apenas como oficina, um prédio isolado. Ele se orientou pelo sol e pelas fundações, caminhando por entre as árvores, e então ele viu uma clareira onde o chão parecia afundado, as fundações de um prédio menor. O mato ali era mais denso, como se a natureza fizesse um esforço extra para esconder aquele lugar. Lucas começou a limpar a área com as mãos e um pequeno facão que trouxera. Embaixo de uma camada de terra e folhas, ele encontrou pedras de alvenaria. E no centro do que teria sido o chão da oficina, algo metálico, era uma grande argola de ferro presa a uma laje de pedra que parecia deslocada, um alçapão. Com o coração martelando contra as costelas, ele usou toda a sua força para puxar. A laje rangeu pesada e relutante, abrindo-se sobre uma escuridão que cheirava a mofo e a ozônio, um cheiro elétrico e antigo. Uma escada de pedra descia para as profundezas. Ele ligou a lanterna de seu celular e começou a descer. Cada passo ecoava no silêncio subterrâneo. O ar ficou mais frio, mais denso. Quando seus pés tocaram o chão de cimento, ele ergueu a luz, e o que viu o deixou sem fôlego. Não era uma adega ou um depósito. Era um laboratório, mas diferente de tudo que ele já vira. O lugar estava em ruínas, coberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha, mas a estrutura principal permanecia. No centro da sala havia uma cadeira de metal, parecida com uma cadeira de barbeiro antiga, mas cercada por um anel de cobre maciço do qual saíam dezenas de fios, como os tentáculos de um polvo metálico. Os fios se conectavam a painéis de controle ao longo das paredes, cheios de medidores de latão com os vidros quebrados, alavancas enferrujadas e grandes isoladores de porcelana. Em uma das paredes, uma série de lentes de quartzo estava montada em um arranjo complexo, apontando para a cadeira central. Parecia o cenário de um romance de Júlio Verne, projetado por um louco. Era a máquina do barão, o grande projeto, o lugar onde a família Alencar desapareceu. Lucas caminhou pelo laboratório, o facho de sua lanterna dançando sobre a cena congelada no tempo. Ele sentia o peso da história ali, a ambição, o medo, o desastre. Em uma mesa de trabalho, encontrou diagramas e cálculos escritos em alemão, a caligrafia precisa de Klaus Richter. Eram equações que ele mal compreendia, falando de ressonância temporal e dobras métricas. E ao lado dos papéis, uma pequena caixa de metal enferrujada e entreaberta. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. Dentro, protegidas por um pano de veludo puído, havia mais placas de vidro fotográficas. Giovanni Rossi havia aceitado o convite do barão. Ele havia fotografado o experimento. Lucas pegou a primeira placa, limpando a poeira com a manga da camisa. Ele a segurou contra a luz da lanterna. A imagem era de uma clareza chocante. Mostrava o laboratório como ele devia ter sido, limpo e funcional. O barão e Klaus Richter estavam ao lado do painel de controle, os rostos tensos de concentração.
E na cadeira central, sentada com uma calma aterrorizante, estava a baronesa Eleonora, segurando a mão da filha Beatriz. Ambas olhavam para a câmera com uma expressão de pavor resignado. De pé ao lado da cadeira estava a pequena Isabel, e em sua mão, brilhando sob a luz do laboratório, estava o objeto, a caixa de sussurros. Era a preparação para o fim. A verdade sobre o que aconteceu naquele laboratório subterrâneo não veio de forma clara e imediata. Ela se revelou em camadas, como as emulsões fotográficas que Lucas tanto conhecia, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ele examinou as placas de vidro uma por uma, usando a luz do celular como uma improvisada mesa de luz. A primeira mostrava a preparação, a família reunida em torno da estranha máquina. A segunda era mais caótica. Giovanni Rossi a capturou no momento em que a máquina foi ativada. A imagem era levemente borrada, como se o ar no laboratório estivesse vibrando. Uma luz azulada e pálida emanava das bobinas de cobre, e o barão de Alencar estava com a mão em uma grande alavanca, o rosto uma máscara de triunfo e terror. As mulheres e as crianças na cadeira central pareciam se encolher, como se um vento invisível as atingisse. Lucas sentia um frio na espinha. Ele estava testemunhando, mais de um século depois, os últimos momentos daquela família. Ele era um fantasma no passado, observando um evento que desafiava toda a lógica. Ele pegou a terceira e última placa de vidro. Estava mais escura que as outras, e a princípio ele pensou que a foto havia falhado, que a placa não capturara nada além de escuridão. Mas quando ajustou o ângulo da luz, a imagem emergiu das sombras, e seu coração parou. Era um erro técnico comum na fotografia daquela época, uma dupla exposição. O fotógrafo, na pressa ou no pânico, havia exposto a mesma placa 2 vezes. Mas o resultado não era uma confusão de imagens sobrepostas. Era algo muito mais estranho, muito mais impossível. A primeira exposição, mais fraca, fantasmagórica, mostrava a cena do exato momento do experimento. A família na cadeira, a luz azul, a vibração no ar. A segunda exposição, mais nítida, mais forte, mostrava a mesma sala, fotografada do mesmo ângulo. Mas nesta segunda imagem, a família não estava mais lá. A cadeira estava vazia. O barão e Richter haviam desaparecido. O laboratório estava mergulhado em uma penumbra e a única fonte de luz parecia vir do próprio ar, que tremeluzia e se distorcia no centro da sala, como o calor subindo do asfalto em um dia de verão. E no chão, exatamente onde os pés de Isabel deveriam estar, repousava o pequeno objeto de metal, sozinho, brilhando suavemente na escuridão. Lucas caiu sentado no chão poeirento, a placa de vidro em suas mãos. Sua mente lutava para processar o que seus olhos viam. Não foram um incêndio, não foram um sequestro. Afonso estava certo. Eles não morreram, eles se foram. A máquina do barão, a invenção de Richter, não era um gerador de energia ou uma arma. Era algo muito mais ambicioso e perigoso. Era uma porta. E naquela noite de 1905, o barão de Alencar, cego por sua obsessão pelo futuro, a abriu e empurrou sua família através dela. A caixa de sussurros nas mãos de Isabel. Não era um objeto do futuro que havia voltado no tempo. Era a chave, o catalisador, o foco que permitia que a máquina dobrasse o tecido da realidade. A anomalia na foto original não era o objeto em si, mas sua presença ali, um artefato de poder inimaginável nas mãos de uma criança, momentos antes de ela e sua família serem arrancadas de sua própria época. Um som o trouxe de volta à realidade, o som de passos no andar de cima, de folhas secas sendo esmagadas. Alguém estava lá fora. Lucas apagou a lanterna do celular, mergulhando o porão em uma escuridão quase total. Seu coração batia descontroladamente. Quem poderia ser? Um vigia da propriedade? Adolescentes procurando um lugar para se esconder? Ele se encolheu atrás de uma das máquinas, segurando as placas de vidro contra o peito como se fossem tesouros sagrados. Os passos se aproximaram do alçapão. Ele ouviu o rangido da laje de pedra sendo movida. Um facho de luz de lanterna cortou a escuridão do porão, varrendo a sala. Lucas prendeu a respiração. A luz parou, focando na cadeira vazia no centro da sala, e então uma voz, calma e controlada, quebrou o silêncio. Eu sei que tem alguém aí. Não precisa se esconder. A voz não era ameaçadora, mas carregava um peso de autoridade e cansaço. Lucas permaneceu imóvel. A voz continuou. Você encontrou as fotos, não foi? As de Rossi. Eu imaginei que elas estariam aqui. Lentamente, Lucas se levantou, as pernas trêmulas. Ele apontou a luz do seu celular para a escada. Parado ali estava um homem de cabelos grisalhos, bem vestido, com um rosto que ele reconheceu vagamente. Levou um segundo para entender. Era o descendente distante que havia doado a coleção ao arquivo. O homem cujo nome estava nos documentos de doação. Um bisneto do irmão do barão de Alencar. O homem desceu o último degrau. Meu nome é Heitor Alencar, disse ele. E eu acho que você e eu temos muito que conversar sobre o segredo mais bem guardado da minha família. A revelação não foi uma explosão, mas um desdobramento lento e melancólico,
contado pela voz de Heitor Alencar na penumbra do laboratório esquecido. Ele contou a Lucas a história que fora passada de geração em geração, um sussurro de advertência através das décadas. A história de Afonso, o único sobrevivente. Naquela noite fatídica, Afonso, então com 17 anos, deveria ter participado do experimento. Mas no último minuto ele se rebelou. Teve uma briga violenta com o pai, chamando-o de louco, dizendo que ele estava sacrificando a família por uma fantasia. O barão, furioso, o expulsou do laboratório, trancando a porta atrás dele. Afonso assistiu a tudo do lado de fora, espiando por uma pequena janela gradeada. Ele viu a luz, ouviu o zumbido que se tornou um grito agudo e então um silêncio absoluto e profundo que parecia engolir todos os outros sons. Quando ele finalmente conseguiu arrombar a porta, o laboratório estava vazio, exatamente como na segunda exposição da fotografia de Rossi. O ar cheirava a ozônio e a algo mais, algo que ele descreveu como tempo queimado. A família havia desaparecido, o engenheiro alemão Klaus Richter também. O fotógrafo Giovanni Rossi foi encontrado desmaiado do lado de fora, sua câmera caída ao seu lado. Quando acordou, ele não se lembrava de nada dos últimos minutos, sua memória convenientemente apagada pelo choque ou por algum efeito colateral da máquina. Afonso passou o resto da vida tentando encobrir o que aconteceu, explicou Heitor, o facho de sua lanterna iluminando seu rosto cansado. Ele criou a história do incêndio. Pagou as pessoas certas, usou a influência que lhe restava para que ninguém fizesse muitas perguntas. Ele temia que as pessoas descobrissem a máquina, que tentassem replicar o experimento. Ele não sabia se sua família estava viva ou morta, se haviam viajado para o futuro ou se simplesmente foram desintegrados. Ele viveu e morreu com essa incerteza. Heitor contou que a família sempre soube da existência do laboratório e das placas de vidro que Afonso escondeu ali. Eles se tornaram os guardiões de um segredo terrível. A doação da coleção para o arquivo foi um erro meu, admitiu Heitor. Eu estava ficando velho. Achei que a história deveria ser preservada, mas de forma segura, anônima. Nunca imaginei que alguém como você, alguém tão persistente, iria conectar os pontos. Lucas olhou para as placas de vidro em suas mãos. A verdade era maior e mais estranha do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. O Barão de Alencar não era apenas um excêntrico, ele era um pioneiro perigoso que brincou com forças que não compreendia. E sua família pagou o preço. E o objeto? Perguntou Lucas, a voz quase um sussurro. A caixa de sussurros. Heitor suspirou. Essa é a parte que nem Afonso entendia completamente. Richter, o engenheiro. Ele não era um simples engenheiro. Ele apareceu na fazenda um dia, vindo do nada. Ele trouxe o objeto com ele. Ele disse ao meu bisavô que era uma âncora, uma chave que poderia sintonizar a máquina para um ponto específico no tempo. Richter convenceu o barão de que eles poderiam dar um salto de 100 anos no futuro para ver o mundo que viria, mas algo deu errado. A energia foi demais, o cálculo estava errado. Ou talvez nunca tenha havido um cálculo. Eles saíram do porão, deixando a máquina para trás, um esqueleto de metal em sua tumba de poeira. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O que você vai fazer agora? Perguntou Heitor. Lucas pensou por um longo momento. Ele poderia levar as placas para o mundo, revelar a história. Seria a maior descoberta do século. Mas quem acreditaria nele? Ele seria ridicularizado, sua carreira destruída. E ele estaria traindo o legado de Afonso, o homem que tentou proteger o mundo da perigosa invenção de seu pai. Ele estaria revelando um segredo que a família Alencar guardou por mais de um século, ao custo de sua própria paz. Nada, respondeu Lucas finalmente. A história do incêndio é a história que o mundo conhece. Talvez seja melhor assim. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas. Heitor assentiu, um olhar de alívio em seus olhos. Eles se despediram na estrada de terra. Lucas dirigiu de volta para São Paulo sob um céu estrelado, a mente girando. Ele não levou as placas de vidro. Deixou-as com Heitor, o guardião legítimo do segredo. Mas ele tinha as cópias digitais seguras em seu disco rígido. Ele voltou para o arquivo no dia seguinte. Sr. Carvalho o olhou com desconfiança, mas não disse nada. Lucas voltou ao seu trabalho, a rotina de digitalizar o passado. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. O tempo, para ele, não era mais uma linha reta e ininterrupta. Era um tecido frágil que podia ser rasgado. Ele olhava para as fotografias antigas com um novo olhar. Ele não via apenas pessoas congeladas em um momento. Ele via possibilidades, caminhos não tomados, ecos de outras realidades. Ele olhava para a foto original da família Alencar, agora restaurada à sua perfezida e trágica clareza. Não era mais um mistério a ser resolvido. Era um epitáfio. Um adeus silencioso de uma família que se lançou no desconhecido, deixando para trás apenas uma imagem fantasmagórica e um segredo que o tempo quase conseguiu apagar. Meses se passaram.
A vida de Lucas retomou seu ritmo tranquilo e previsível. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo um ar frio e uma luz melancólica que parecia perfeita para o seu trabalho. A história da família Alencar se tornou um compartimento secreto em sua mente, algo que ele revisitava nas longas noites de insônia, um mistério pessoal que o conectava a algo vasto e incompreensível. Ele nunca mais falou com Heitor Alencar. Era um pacto de silêncio selado sem palavras. O segredo estava seguro, às vezes ele se perguntava sobre eles. O que aconteceu com o barão, Eleonora, Beatriz e a pequena Isabel? Eles chegaram a algum lugar, estariam vivos em uma outra época, perdidos e deslocados. Ou teriam se desintegrado na torrente do tempo, transformados em nada mais que energia e memória. Eram perguntas sem resposta, destinadas a ecoar para sempre no silêncio do laboratório subterrâneo. Ele havia cumprido sua promessa. A história oficial permaneceu intacta. O arquivo catalogou a coleção Alencar com a nota de rodapé sobre o trágico incêndio de 1905. Ninguém jamais saberia a verdade, e talvez fosse melhor assim. O mundo já tinha seus próprios monstros e mistérios no presente, não precisava desenterrar os do passado. Uma tarde, enquanto trabalhava em um projeto completamente diferente, ele se deparou com uma nova coleção que havia acabado de ser digitalizada. Eram fotografias de um jornalista, freelancer dos anos 1970, um acervo que capturava a vida cotidiana de São Paulo naquela década. Ruas movimentadas, o caos do trânsito no Vale do Anhangabaú, pessoas anônimas em seus trajetos diários. Era um trabalho rotineiro catalogar e identificar locais. Ele estava examinando uma foto em particular, uma cena de rua perto da Praça da República, datada de 1974. A imagem estava cheia de gente. Homens de ternos largos, mulheres com vestidos coloridos, o estilo inconfundível da época. Ele estava prestes a passar para a próxima imagem quando algo o fez parar. Um detalhe no fundo, quase fora de foco. Por puro hábito, um reflexo de sua obsessão anterior, ele ampliou a imagem. O zoom revelou um trecho da calçada, perto de uma banca de jornais. Havia uma multidão de rostos anônimos, e no meio deles um rosto que não era anônimo para ele. Era uma mulher, mais velha, o cabelo preso em um coque simples, o rosto marcado por linhas de preocupação e uma tristeza profunda, quase ancestral. Mas os olhos eram inconfundíveis. Eram os mesmos olhos melancólicos que o encararam da fotografia de 1905. Era Eleonora de Alencar. O choque foi como um soco no estômago. Lucas sentiu o ar faltar em seus pulmões. Não podia ser. Era uma coincidência, uma semelhança impressionante, um truque de sua mente cansada. Ele comparou as duas imagens lado a lado em sua tela. O rosto da baronesa em 1905 e o rosto da mulher na rua em 1974. A estrutura óssea, a curva dos lábios, o olhar perdido. Era ela. Envelhecida por 70 anos de uma vida que ela não deveria ter vivido. E então ele viu o detalhe que transformou o choque em um terror gelado. A mulher na foto de 1974 não estava sozinha. Ela segurava a mão de uma menina, talvez com 10 ou 11 anos de idade. A menina usava um vestido simples e olhava para baixo, para algo que segurava em sua própria mão. A imagem não era nítida o suficiente para ver o objeto com clareza. Mas Lucas não precisava ver, ele sabia o que era. Eleonora na foto não olhava para a multidão ou para a banca de jornais. Ela olhava diretamente para a lente da câmera. Seu olhar atravessava as décadas, um apelo silencioso de uma mulher perdida no tempo. Ela sabia que estava sendo fotografada. Talvez, de alguma forma, ela estivesse esperando por isso. Esperando que alguém em algum futuro distante a visse, que alguém soubesse que ela havia sobrevivido, que ela havia chegado. Lucas se afastou da tela, as mãos tremendo incontrolavelmente. O zumbido do seu computador era o único som na sala silenciosa. O mistério não havia terminado. Ele não havia fechado uma porta, ele apenas a encontrou entreaberta. A família Alencar não foi simplesmente enviada para o futuro. Eles foram espalhados por ele. Eleonora e talvez uma neta estavam em 1974. E os outros? Onde estariam o barão, Beatriz, a pequena Isabel? Estariam em outras décadas, outros lugares, vivendo como fantasmas em um futuro que não era o seu. A fotografia em sua tela não era mais um simples registro histórico, era uma prova de que o passado não está morto, ele nem sequer é passado. Às vezes ele sangra para o presente, deixando para trás imagens fantasmagóricas e perguntas que assombrarão para sempre aqueles que ousam olhar de perto demais. E Lucas Almeida, o restaurador de fantasmas, percebeu que estava condenado a procurá-los para sempre em cada rosto anônimo de cada fotografia antiga que passasse por suas mãos.